Agora 2h07, seguimos aqui com o Expresso Band News, conosco o Rodolfo Schneider, trazendo informações novas, atualizadas sobre um caso que chocou não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil de uma maneira geral, né, por conta da morte do menino Henri, de 4 anos, isso aconteceu no último dia 8, ele que foi levado para o hospital com vários ferimentos, várias marcas e contusões no corpo, o que levantou a suspeita dos médicos. As investigações continuaram também depois da denúncia do pai dessa criança, dizendo que tinha deixado ela horas antes, né, na casa da mãe e do padrasto, o vereador Jairinho, lá no Rio de Janeiro, sem qualquer ferimento. Rodolfo, o que você traz pra gente de informação atualizada, até exclusiva também? Boa tarde. Oi, Thaís, boa tarde a você, ao Sandro, aos ouvintes da Rádio Band News FM. Olha, um depoimento que foi prestado ontem na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, às 11 horas da noite, pode ser decisivo na direção, no encaminhamento da Polícia Civil em cima da investigação atual. Ele não é sobre o que aconteceu com o Henri, de 4 anos, mas ele é sobre um fato que aconteceu há 8 anos. Uma mulher deu um depoimento ontem na delegacia, disse que teve relação com o doutor Jairinho há mais ou menos 8 anos, uma relação de alguns meses, enfim, de um certo tempo, e que ela teria sido agredida pelo doutor Jairinho, inclusive depois do término, quando ela decidiu terminar com ele o relacionamento, e também denuncia no mesmo depoimento que foi dado na delegacia da Barra da Tijuca, que investiga o caso, de que a filha dela, à época, com 4, 5 anos de idade, também teria sido agredida pelo doutor Jairinho naquela idade, muito criança. Inclusive, há relatos nesse depoimento de que a criança ela tinha muito medo do Dr. Jairinho e que alguns fatos, como por exemplo machucados à época, foram encontrados e que ela reagia muito mal, ficava com muito medo dele, saía de perto dele. Perguntada por que não à época houve denúncias, porque não há denúncias de 8 anos atrás na delegacia, nem dela à época tinha relacionamento com o Dr. Jairinho, e nem sobre o fato da criança ter sido agredida em algum momento. Ela alegou em depoimento que havia muito medo dela e na família de qualquer tipo de retaliação. Lembrando que Dr. Jairinho é de uma família muito influente na zona oeste do Rio de Janeiro. O pai dele também era um político muito forte, Coronel Jairo, na região de Campo Grande, na zona oeste do Rio de Janeiro, e que havia muito medo, inclusive, segundo ela contou, ele expressava isso, do grau de conhecimento que a família dele tinha, que tinha de relação, e que esse medo fez com que lá atrás eles não tivessem prestado depoimento de ambas as agressões. Lembrando que este é um depoimento, precisa obviamente ser agora investigado pela polícia para ser levado à frente em relação a este caso específico dela, para que a polícia, montando um quebra-cabeça, que é o que está montando, com vários depoimentos, em cima, claro, do foco principal, que é o menino Henri, que esse de 4 anos morreu, mas com uma alegação que até agora não encaixa, com tantas lesões no corpo, no crânio, dilaceração do fígado, enfim, algo inimaginável para o que foi colocado em determinado momento, ventilado de uma possível queda de uma cama baixa dentro do quarto. Se o menino chegou bem, se o menino estava bem antes. Eles alegam que foi um acidente doméstico. Agora, Rodolfo, você que eles não teriam visto e que eles chegaram depois já com a criança desacordada. Teria sido a queda de uma cama, né? E nenhum perito chancela que uma queda naquele quarto, naquelas condições, num acidente doméstico, provocaria, qualquer acidente doméstico, não provocaria naquele quarto, naquele ambiente, tamanhas lesões. Uma baixa mesmo, né? Tamanhas lesões, uma cama muito baixa, como foi mostrado em vídeo até já. Você conversou com um profissional, né, da área exatamente de atendimento a esse tipo de caso, com um bombeiro, né, lá no Rio de Janeiro, com uma vasta experiência que chegou a reforçar isso, né, que pelos dados, pela lista, né, de contusões, de agressões sofridas por essa criança, que não era compatível de forma nenhuma, ele citou até um atropelamento, se eu não me engano, né? Ele falou, ele é oficial dos bombeiros, tem muita, mas muita experiência nessa área, em acidentes, em traumas. Ele disse, assim como os peritos e assim como tantos outros que minimamente entendem disso, falam o seguinte, não dá para esses traumas serem provocados por uma queda, por um acidente. Ou é um atropelamento, ou é algo muito forte, muito violento, muito agressivo numa criança de 4 anos para provocar. Então, agora, com esse depoimento de ontem à noite, que é um depoimento muito incisivo e forte contra Dr. Jairinho, a Polícia Civil tem um outro caminho que, óbvio que um caso
vamos dizer assim, independe do outro. Você, para levar uma acusação como essa, formalizar na justiça, pedir alguma coisa, você tem que comprovar, no caso do Henry, o que está acontecendo. Mas certamente, quando você tem informações do passado e que podem ser colocados, obviamente, de pé, você pode comprovar isso, você começa a montar realmente uma história, um histórico, e a polícia começa a seguir num determinado caminho. É aguardar para ver. A gente também está em contato com pessoas conhecidas dessa mulher que prestou depoimento, já há 3 dias na Band News FM do Rio de Janeiro, fomos procurados por um ouvinte, mas obviamente, devido ao pedido dele, a gente vem tratando isso com muito sigilo, com muito cuidado, e esperando os passos da Polícia Civil, com toda a cautela, como a gente sempre faz no envolvimento com o ouvinte, para que a gente espere a cada passo para seguir na direção e na investigação dessa história. É um depoimento, como você falou, forte, é uma acusação grave. Tem algum tipo, a gente já sabe, Rodolfo, de proteção a essa mulher já? Olha, isso, pelo que eu soube, foi oferecido, mas eu lembro que o único programa que a gente tem no Brasil para oferecer é aquele programa de proteção à testemunha, que é um programa que ele exige, não é uma crítica, mas ele exige que você deixe o seu estado, que você troque de identidade, que você abra mão, inclusive, das suas amizades, da sua família, porque você não vai embora com a família inteira, você vai, em parte, atendido por esse programa, você vai muitas vezes para locais fora do estado que não tem estrutura, que a situação é muito ruim, que você fica assim, completamente isolado da rotina. Então ele existe, o programa, isso foi oferecido a ela pelo que eu apurei agora há pouco, mas é o tipo de situação que poucas vezes as pessoas acabam aceitando, quando elas têm endereço fixo, família, um monte de coisa. Mas, de qualquer maneira, isso foi colocado para ela. Vamos ver se alguma coisa muda para frente, se ela decide aceitar, se algo caminha nessa direção também. E ainda sobre o caso Henry, a gente reforça, né, que o pai já pediu uma perícia independente, já defende inclusive a exumação do corpo para que uma nova perícia, né, um novo exame de necropsia seja realizado, para que esse quebra-cabeça possa ser finalizado o quanto antes, que esse pai tenha uma resposta exatamente do que aconteceu, e se tiver que punir alguém, que seja punido. Esse é o caso que a gente está acompanhando bem de perto e gera uma comoção muito grande, né? Essa punição tem que acontecer. Alguma coisa aconteceu e para esse garoto ficar dessa maneira. Que não foi uma queda de uma cama. Que não foi a queda de uma cama. Então tá aí o número de lesões, a lista de lesões comprovam exatamente isso, de acordo com todos os especialistas, a apuração da polícia que segue lá no Rio de Janeiro. Valeu, Rodolfo. Valeu, Thaís, Sandro, um abraço para vocês. Valeu, Rodolfo.